está vendo neste momento, na sequência do nosso culto, a mensagem do Senhor, que terá como estrutura para manter a exposição do nosso sermão, livro de Salmos. Você pode estar abrindo aí o livro de Salmos. Nosso capítulo é o 34, livro de Salmos, capítulo 34. Os nossos versos para a declaração dessa poesia divina, escrita por Davi, um dos grandes salmistas da palavra de Deus, se encontrará do verso 1 ao 22. É aí que nós vamos nos manter dentro dessa dependência literária para ouvirmos tudo aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Ok? Opinião bem estabelecida. Podemos dizer, todos nós, ou praticamente a maioria das pessoas, elas julgam ter a sua opinião bem estabelecida, um conceito formado, não é isso? Quer dizer que esse alguém se sente seguro em alguém ou em uma estrutura. Quando alguém diz assim, eu tenho a minha opinião formada, o meu conceito é estabelecido, esse indivíduo, ele apresenta uma certeza dentro de uma causa. Então, mas quando os problemas eles vão surgindo e as dificuldades aparecem e tentam nos sufocar, isso o tempo todo, o nosso coração ele passa a mudar o seu sentimento diante das aflições, que aí começa a mudar a opinião que nós temos sobre, volto a dizer, alguém ou algum tipo de estrutura. O que seria o sentido disso, então? Exemplo. Preste bem atenção. Básico. Eu pensei que essa pessoa poderia me socorrer. Eu apostei minhas fichas nela. Eu acreditava que o sistema não ia falhar comigo. Poderia acontecer com outro. E aconteceu comigo. Não muito longe disso, em algo mais transcendente, diante da nossa jornada cristã, muitos também se frustram dizendo, eu imaginava que Deus me salvaria dessa dificuldade, eu acreditava que Deus me socorreria, me pouparia deste grande problema que surgiu no meu casamento, que apareceu na minha vida financeira. Eu não esperava acontecer na minha vida pessoal ou social. São sentimentos que pode ser que abala a convicção que nós temos sobre quem somos, ou o que nós podemos fazer, ou em quem ou alguém que estamos confiantes. Neste salmo, vai ser bem notório, Davi, ele engrandecendo ao Senhor. Nós achamos magnífico a inaltação ao Senhor. E é muito interessante que, principalmente, os livros de Salmos,
eles nos atraem por esses grandes elogios que os servos do Senhor prestavam a Deus. Mas eu quero que você pense no seguinte: como surgia essas inspirações? De onde partia esse sentimento? Quais eram as causas que levavam específico, trabalhando esse enredo aqui, o salmista Davi a descrever uma poesia nesse sentido? Pense um pouco. Os 3 primeiros versos temos a seguinte declaração: louvor pela súplica atendida, salmo de Davi, quando fingiu de louco na presença de Abimeleque, sendo expulso, foi embora. É o subtítulo na minha Bíblia. Bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Engrandecei o Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Engrandecei o Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Engrandecei o Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Hoje, as Escrituras não só estão bem estabelecidas, mas acompanhadas de muita boa explicação, para que possamos entender cada vez melhor a palavra de Deus dentro do seu puro conceito. Porque no subtítulo já temos a causa, o motivo que levou Davi a escrever essa poesia. Quando ele se fingiu de louco, quando estava diante da presença do rei Abimeleque, quando ele foi apanhado pelos inimigos históricos, não só específico dele, onde que ele travou várias batalhas contra esses indivíduos, mas inimigos do próprio povo de Israel. Quem eram essas pessoas? Quem eles eram? Os filisteus. Desde que Davi era menino, já se estava construindo um grande confronto entre ele e esta outra nação. De onde, no seu primeiro contato, ele enfrentou o grande gigante Gade, Golias. O Salmo 34 é uma poesia, um louvor de agradecimento de Davi, comemorando o escape que ele recebeu da presença de Abimeleque, onde que Deus havia o poupado em Gade. Davi tinha experiência, e ele era alguém experimentado por Deus, e nesta cidade ele foi profundamente guardado por Deus. Mediante essa adversidade perturbadora, ele se fingiu de louco para não morrer. Os filisteus então desconsideraram Davi, acreditando que ele era um lunático. Mas na verdade quem o livrou foi o Senhor. Mesmo correndo perigo de vida, ele continuou a confiar na providência de Deus. Preste bem atenção. Mesmo correndo perigo de vida,
Davi, ele continuou a confiar na providência divina. Você continua tendo fé diante dos problemas que você tem enfrentado? A sua opinião, ela ainda continua a ser formada, bem estabelecida diante de Deus? Você já está refazendo os seus conceitos? Bendirei ao Senhor em qualquer situação, exaltarei o seu nome. Bendiga ao Senhor em qualquer situação, enalteça a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Quantas pessoas já perdem a motivação para orar? Quantas pessoas já não têm mais alegria em estar na casa do Senhor? Quantas pessoas fizeram juramentos, posso assim dizer, compromissos com o Senhor, e os problemas apareceram e essas pessoas voltaram atrás com aquilo que elas mesmas haviam falado para Deus? Quantas pessoas já não têm mais motivo algum para adorar a Deus, porque elas estão enfrentando problemas, porque elas estão passando por dificuldades, porque de repente elas estão doentes, desempregadas, o casamento entrou nos dias maus, porque os filhos já não eram como criança, quando eram crianças. E o antídoto disso aqui, o oposto dessa situação, nós vemos, infelizmente, o mau testemunho que a mulher de Jó dá quando as dificuldades assolaram a porta de sua casa. Diferente do seu esposo, em vez dela bem dizer ao Senhor, o que ela disse para o seu marido? Por que você não amaldiçoa esse Deus e depois morre? Não é isso? Quando as dificuldades aparecem, não é o que as pessoas falam: onde está o seu Deus? E agora? O que ele pode fazer por você? Davi, ele começa esse salmo diante desse contexto histórico, não só adorando ao Senhor, mas convidando as pessoas para que eles possam fazer isso. Davi elogia ao Senhor com prazer e com satisfação. Ele conhecia, ele sabia de quem ele estava falando. Ele faz isso de maneira corrente. O que isso quer dizer? Todos os dias, mediante a qualquer situação ou objeção que possa aparecer diante da sua vida, ele se gloria, ele confia, ele se apega em Deus. Ele não está se apegando ao risco que a sua vida corria, pelo contrário, ele se apega ao Senhor. Essa era a sua garantia. A angústia dos preocupados, os ansiosos, agoniados de coração, quando eles veem isso, eles vão junto com essa pessoa se alegrar na presença do Senhor, porque esta vida mostra confiança pessoal em Deus. É difícil, fica muito difícil alguém confiar em Deus quando quem diz que o serve não faz por onde. Dificilmente as pessoas vão confiar em Deus se você mesmo confia. Dificilmente. Erga, estabeleça e eleve a sua adoração ao Senhor mesmo nos dias de provação.
É o que ele fala no verso 2: os aflitos ouvirão isto e se alegrarão. O que os aflitos, o que as pessoas que estão à sua volta têm ouvido dos seus lábios? O que os seus vizinhos têm escutado? Quais são as palavras que os seus lábios têm pronunciado, principalmente em meio às pessoas, principalmente nos dias de sua dificuldade? Está dentro desse quesito, amaldiçoa esse Deus e morre? Esse Deus não está nem aí para ninguém, Ele me esqueceu, Ele não está nem aí para mim, Ele não quer saber das minhas dores, Ele não sabe o que eu tenho enfrentado, Ele não quer me dar o que eu quero, já cansei de pedir. Ou você tem exaltado ao Senhor mesmo os momentos mais aterrorizantes de sua vida? Não há o que temer. Engrandeça o Senhor comigo aqui nessa noite. Engrandeça a Deus. Deus tem colocado cânticos nos seus lábios. Deus é maior do que os seus problemas. Deus, Ele conhece as suas dificuldades. Deus, Ele sabe perfeitamente o que tem trago aflição, desespero para o seu coração. Bendirei ao Senhor em qualquer situação. Por que seria? Ele livra-me de todas as minhas angústias. Ele nos livra de todas as nossas angústias. Versos 4 ao 10. Busquei ao Senhor, Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olhai para Ele e ficarei radiante. O vosso rosto jamais mostrará frustração. Este pobre homem, esta pobre pessoa clamou ao Senhor, e o Senhor o ouviu, livrou-lhe de todas as suas aflições. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, isso é, feliz é aquele ou aquela pessoa que se refugia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos têm necessidades, passam fome, mas não faltará bem algum aos que buscam ao Senhor. Percebam o porquê que os aflitos, isso é, os humildes, os necessitados, buscam ao Senhor junto com Davi. Ele dá o seu exemplo. Esse homem, essa pobre pessoa, no dia da calamidade, no dia da provação, no momento do perigo, clamou a Deus, e Deus o ouviu, Deus o respondeu, Deus o livrou. Foi só ele clamar no dia de suas aflições, e o Senhor deu resposta, e o Senhor o socorreu, e o Senhor o livrou. Davi começa enaltecendo ao Senhor. No segundo ponto, ele apresenta as causas e as razões dessa sua adoração. E ele é bem categórico e específico ao dizer: o anjo do Senhor acampa ao redor de quem o tem. Não somente isso, mas também o livra. Agora, ele já parte para a progressão dizendo: provai e vede que o Senhor é bom. Chega um momento, uma situação, um ponto específico que não tem mais o que te falar, não tem mais o que lhe mostrar. Ah, mas então o que eu devo fazer? Prova e vê que o Senhor é bom.
Tira você mesmo as suas próprias conclusões. Para de temer. Se você é alguém que já foi separado por Deus, se você também é um dos ungidos, as pessoas que Deus já salvou, para que temer a aflição? Para que ser tomado pela ansiedade ou pela angústia? Deus não deixa faltar nada para os que o temem. Ele faz a analogia aqui agora dentro do conceito da natureza. Até os leãozinhos passam fome porque depende de seus pais para cuidar deles. É o que ele está dizendo. Mas bem algum faltará aos que buscam o Senhor. Prestem bem atenção. Bem algum, segundo aos olhos de Deus. Porque aquilo que é bom para Deus, na maioria das vezes é mal para nós. Porque muita gente pensa que vale a pena contar mentira e passar alguém para trás e levar vantagem. Isso não parece ser bom? Não parece ser bom só comer chocolate? Para alguns parece ser bom até trair seu cônjuge. Para outros parece ser bom até tirar a vida de alguém. Então é isso que ele está dizendo. Para aqueles que temem a Deus, bem algum falta dentro da ótica de Deus. O que não deixa Davi desanimar diante das provações, dificuldades que ele enfrenta, é porque ele não coloca a sua visão no problema. Ele não coloca o seu coração naquilo que está o fazendo sofrer. Ele olha para o Senhor. É por isso que ele fica radiante, ele fica alegre, ele fica feliz. E nada é capaz de estabelecer, desfazer a estabilidade que ele tem em Deus. Quem que Davi buscou aqui para resolver o seu problema? Quem? A quem que ele foi recorrer? Ao Senhor. Agora a pergunta é para você: a quem você tem buscado? A quem você tem recorrido? Do que você tem experimentado? Da bondade de Deus? Sim ou não? Em meio ao mar de aflições, foi no dia da angústia, diante de um exército inimigo, que Davi teve o que? A oportunidade, ele teve o privilégio, nesse momento de amargura, de experimentar da bondade do Senhor, simplesmente porque ele o buscou. São nos momentos mais tenebrosos, mais escuros de nossa vida, que nós podemos olhar e ver de forma bem clara o socorro vindo da parte de Deus para nos salvar. É no crepúsculo da tarde, é no momento mais escuro da 0 hora, antes do sol nascer, que nós olhamos, antes de ver o raiar, o clarear do dia, vemos o socorro de Deus sendo presente na nossa vida. Todas as dificuldades, provações, são momentos para podermos ver e provar que o Senhor é bom. São diante dos dias que são amargos como fel, angustiantes como o frio, que nós vemos Deus livrar todos aqueles que o temem e que andam em seus caminhos. O Senhor nos livra do vale da sombra da morte. Mesmo que um exército acampe ao seu redor, não temas, porque o Senhor é contigo. Feliz
é todo aquele que confia no Senhor, porque nos dias mais difíceis encontra descanso debaixo das asas protetivas de Deus. Se Deus está com você, não temas. Aquilo que você não tem é porque você não precisa. A presença de Deus, ela é tudo o que você necessita. No mais, Deus vai te acrescentar tudo aquilo que é de sua necessidade. Deus, ele suprirá as suas necessidades em tudo. Você está falando só da espiritualidade? Não. Emocional, material. A obra de Deus é completa, porque aquilo que Deus faz é bom. Aquilo que Ele faz para os seus filhos é bom. Aquilo que Ele tem feito para a sua vida é bom, porque o nosso Deus é bom. Ele está perto dos que o temem. Bendirei ao Senhor em qualquer situação, porque Ele está perto daqueles que o temem. Versos do 11 ao 22. Vinde, filhos, buscai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Aqui fala alguém que tinha experiência. Qual é o homem que ama a vida e que vive muito para ver a prosperidade? É uma pergunta que ele faz. Guarda a tua língua do mal, os teus lábios do engano. Afasta-te do mal, faz o bem, busca a paz e segue. Os olhos do Senhor estão sobre o justo, seus ouvidos atentos ao seu clamor. Afaste do Senhor, se opõe os que praticam o mal, para eliminar a memória deles da terra. Os justos clamam ao Senhor, os ouve e os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto que tem o coração quebrantado, Ele salva os de espírito arrependido. As aflições dos justos, sim, é verdade, são muitas, mas o Senhor os livra de todas elas. Preservar-lhe todos os seus ossos, não se quer que um deles se quebre. A maldade matará o ímpio, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a vida dos teus servos, nenhum dos que nele se refugiam serão condenados. Então, os olhos do Senhor são como luz a cobrir a vida do justo e clarear o caminho de seus servos. Mas aqueles que são os perversos, que têm feito o seu caminho na escuridão, esses o Senhor esconde a face, isso é, ele não tem compromisso algum. Ele rejeita essas pessoas. Ele zela e protege os seus filhos, assim como ele fez com Davi, assim como afirmou os seus servos. Da mesma maneira você pode crer e confiar nesta noite. A questão dos ossos, que ele diz que nenhum deles são quebrados, são poupados, aqui o salmista ele tem um conceito atemporal ao momento que ele está vivendo. Ele está profetizando acerca do Messias, que quando fosse crucificado, ele não teria os seus ossos quebrados. E sabemos disso que Jesus, quando ele morreu, não precisou bater com um martelo no seu joelho para saber se havia ainda fôlego no seu corpo. Então, ele apresenta respostas e perguntas que são bem claras a respeito de que fim leva o perverso e o tipo de vida que tem aqueles que confiam no Senhor. Todo o Salmo 34, caminhando aqui mediante um breve resumo, reforça o louvor a Deus e a confiança daqueles que nos dias difíceis colocam a sua fé, a sua crença no Senhor.
Essas pessoas, elas não serão condenadas em seu momento final. Essas pessoas não serão desaprovadas. Essas pessoas não terão algo que as condene, porque elas foram justificadas no Senhor por sua fé. Quando nós confiamos no Senhor Jesus, nós nos aproximamos de Deus. Se você tem confiado em Jesus Cristo, a tal ponto de entregar a sua vida para Ele, cada vez mais você tem se aproximar de Deus, cada vez mais o seu coração tem quebrantado, e você tem demonstrado um espírito contrito, mediante a um genuíno arrependimento. Esses são os efeitos da salvação na vida daqueles que Deus justifica. Quando Ele quebranta o nosso coração, o nosso espírito se derrama diante dEle, a tal ponto de depender unicamente de quem Ele é e daquilo que Ele vai fazer. Então é por isso, siga o Senhor, abandone os seus pecados, deixa toda a maldade, se desfaça de toda a enganação do pecado e confie unicamente em Deus. O tenha como um forte seguro, esteja sempre protegido e guardado à sombra do Onipotente. Nele você descansará o seu coração. Os que confiam no Senhor nunca, jamais serão envergonhados. Vergonhados no sentido de, eu confiei em Deus e Ele não cumpriu. Nunca, nunca, nunca. Deus nunca nos envergonhará. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele é fiel. Continua firme, meu irmão, continua firme, minha irmã. Não se assombre. Experimente cada dia, experimenta todos os dias, em qualquer momento da sua vida, da graça e da misericórdia do Senhor. E lembre-se, no dia da angústia, o Senhor te esconderá. Sabe onde? Palavra do salmista Davi também. No recôndito do teu tabernáculo. Ele queria habitar lá para sempre. É um pedido que ele faz ao Senhor. Para quê? Contemplar a beleza e a formosura do Senhor todos os dias da sua vida.